conosco nesta noite, trazendo a instrução ao nosso coração, a fim de que a Tua palavra gere vida, consolação, direcionamento ao Teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pastor Nivaldo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui manifestar aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Louvar a Deus que aqui no mês de fevereiro eu fiz 20 anos de casados. E é uma benção. Louvar a Deus por esse Ministério de Família, o Departamento de Família da Igreja, que tem sido enriquecedor para nós. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e quando a gente é mais jovem, a gente tem uma expectativa bastante idealizada quando a gente prega, né? A gente começa a estudar com a ideia de que a gente vai pregar e 100% do público vai ouvir a sua mensagem e você falou, preguei para 100. Mas há momentos que a gente vai pregar e há uma certa experiência, sensação de que às vezes você prega algo que às vezes é para pouquíssimas pessoas. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu vou compartilhar aqui com os irmãos, amém? Para nós ganharmos tempo, diz assim: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele e sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres dos moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e o marido. Então levantou-se ela com as suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Nós vamos ficar somente nesse texto, porque é um texto bastante, ele é curto, para a gente ganhar tempo. E eu gostaria de usar a história dessa família aqui para a gente trazer uma reflexão. Quando a gente olha esse texto sagrado, principalmente no último verso que a gente leu aqui, quando ela lembra de que ouviu notícia de que o Senhor havia dado pão ao seu povo, ela vai viver uma experiência que eu acho uma experiência desafiadora, mas que todos nós passamos em alguma medida: recomeçar. Recomeçar é mais difícil do que começar, porque quem começa traz consigo a expectativa de algo novo. Eu estou começando algo novo, eu estou por si só mobilizado em construir algo novo na minha vida. Então começar é bom. Agora recomeçar é desafiador, pois nós trazemos na nossa experiência a frustração de que algo não aconteceu. Quando a gente olha o texto, a gente vê que essa família parte esperançosa em busca de encontrar uma nova vida em Moabe. Então sai o casal, sai os seus 2 filhos e partem em Moabe. O texto que nós lemos, vocês percebem o que acabou acontecendo com essa família. Então recomeçar é algo difícil, porque traz conosco a experiência de que algo não aconteceu, que alguma coisa deu errado, que a gente se frustrou. Há um sentimento de angústia, porque a gente traz consigo uma dor, alguma coisa que eu imaginei, que eu planejei, que eu sonhei, que eu projetei para a minha vida, não aconteceu, e por isso eu trago aqui um sentimento, um peso.
há um peso excedente de quem vai recomeçar, que é o peso da culpa. Aquela sensação de que se você tem que recomeçar algo, é porque alguma coisa você fez de errado na sua vida, você não acertou e por fim você tem que começar. Então recomeçar é um trabalho desafiador, porque recomeçar exige da gente abrir mão. Recomeçar exige da gente abrir mão daquilo que não deu certo. Recomeçar exige da gente humildade, e muito mais do que humildade, maturidade, resiliência, para fazermos construções diárias de recomeçar alguma coisa nova, seja na empresa, seja no trabalho, seja um projeto pessoal, mas também seja na família. Precisamos de dose de humildade, de maturidade, de resiliência para fazer aquilo que tem que ser feito diariamente para que a gente possa recomeçar. Então este texto que nós lemos, este livro que nós estamos aqui, ele é um livro que mostra para a gente a história dessas duas mulheres, justamente Noemi e Ruth, que são mulheres que trazem aqui para nós lições importantes. Ambas perdem os seus esposos. Ambas são obrigadas a abrir mão da sua comodidade, da sua forma de viver no seu lar. Ambas trazem consigo a sensação de que todos os seus sonhos construídos foram por água abaixo. Porque quem casa, quem une-se numa família, quem se envolve num relacionamento, que construi o lar, constrói uma casa, tem um sonho. Todos nós temos sonhos. E essas mulheres perderam os seus sonhos. Então elas são obrigadas a voltar. Elas são obrigadas a recomeçar as suas vidas. E essa história é interessante porque, meus irmãos, este livro de Ruth, ele é um livro importante na comunidade judaica. Ele é um livro importante no meio do povo de Deus, porque ele traz aqui a herança de Davi. Aqui nós não temos Davi, mas este livro vai ser lido, vai ser comemorado, vai ser recitado em festas e período, porque aqui traz aqui a herança do Davi, o rei de Israel. E é um livro pequeno, veja só que é um livro de 4 capítulos, tem apenas 85 versículos, que é uma história de amor e de redenção em tempos de crise. E é interessante porque essa história aqui dessas duas mulheres, esse contexto em que a gente iniciou aqui, traz inúmeras lições para as nossas vidas. De uma forma muito simples, para incentivar você depois a voltar a ler este livro, até porque você não demora mais do que 10 ou 15 minutos para você ler esse livro. A história deste livro se passa no período dos reis, dos juízes. Vocês lembram que depois das mortes dos grandes líderes, os juízes foram governando Israel esporadicamente ou momentaneamente. Enquanto um juiz se levantava e servia a Deus, este povo ficava bem. Mas quando se levantava um juiz que abandonava, ou então na bonança, este povo passava fome. Então foi justamente num período de crise, de escassez, de fome, que esta família aqui, de Elimeleque, que alguns historiadores dizem que ele era um homem rico, ele era um homem de posse, e se viu perdendo os seus bens, o seu conforto, as suas coisas, e apostou de que sair dali e ir buscar uma vida numa terra distante seria um caminho. Então ele foi para Moabe. Moabe é uma terra de povo estrangeiro. Moabe é uma terra de povo pagão. Mas ele foi em busca de tentar alguma coisa para a sua vida. A história desenrola. Assim que Elimeleque chega, ele morre. E vocês sabem o que é a vida de uma mulher viúva para este tempo bíblico. Ela então tem os seus 2 filhos e os seus 2 filhos vão casar. E aqui é interessante porque os 2 filhos casam com mulheres moabitas. E se você perceber, a gente não vai entrar em detalhes aqui dos nomes, do contexto, mas há toda uma lição aqui envolvida nos nomes desses filhos. Porém, os 2 filhos dessa mulher, chamada aqui Noemi, morrem. Fica então Noemi viúva com as 2 noras, Orfa e a própria Ruth, viúva. Foi então que ela ouve pelos noticiários, alguém manda um WhatsApp para ela e diz assim: olha, Deus visitou o seu povo e Deus está dando pão na casa do pão porque havia escassez. Então ela se levanta, porque, veja bem, uma mulher já de uma certa idade, não tinha mais uma herança, não tinha mais uma descendência, não tinha mais uma genealogia, e ela resolve voltar para sua casa. Quando ela levanta e vai voltar para casa, suas 2 noras começam. Ela olha para trás e diz assim: filhas,
eu não vou ter mais filho. Vocês lembram que a história do casamento levirato, a ideia de que se alguma nora, alguma das mulheres, os seus maridos morressem, alguém da família, um irmão mais novo, se encarregaria de casar para suscitar a descendência. A importância da família, da genealogia para o povo judeu. E ela então diz assim, olha, eu não tenho filho, eu não tenho com o que fazer, eu sugiro que vocês voltem para as suas casas, para as suas famílias, quem sabe, assim como vocês foram boas comigo, Deus seja bom com vocês, e vocês recomecem a sua vida. A Bíblia diz que Orfa então beija o rosto da sua sogra, volta para a sua casa, mas Ruth não. E Ruth vai trazer aqui uma expressão que ela é maravilhosa, e que até hoje, quando você vê casamentos, quando você vê festas, noivado, há uma expressão aqui maravilhosa de Ruth, porque a história diz que Ruth pertencia a uma família muito rica. Há quem diga que ela era uma princesa, filho de grandes reis, ou de pessoas muito famosas de Moabe, e que, cansada da vida pagã dos moabitas, e ao conhecer a família de Ruth e do seu esposo, ela, além de se envolver com o filho de Noemi, ela também se apega ao Deus de Noemi. Então ela vai viver uma experiência de fé, e o texto vai dizer isso, em que ela abraça não só a família de Noemi, não só abraça o seu esposo e casa, mas ela abraça a fé do Deus de Israel. E ela mostra muito bem claramente disso quando ela diz, e aqui ela contestando a sua sogra, dizendo, olha sogra, de forma nenhuma eu vou voltar para a casa dos meus pais. Aonde você for eu vou, aonde você pousar eu vou pousar, aonde você morrer eu vou morrer, o seu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então a Noemi então percebe que ela volta com a Noemi, ela não consegue evitar que Ruth venha. Ruth e Noemi voltam para a casa de Israel, voltam para a terra de Israel. Há todo um contexto aqui de reconfiguração da mulher chamada Noemi e Ruth. E eu quero trazer aqui, pelo menos de uma forma muito simples, muito rápida, 4 lições que a gente pode aprender com este texto, com essas duas mulheres, e que nós podemos trazer para a nossa vida. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende na história aqui dessas duas mulheres aqui, é que a dor e a alegria sempre vão andar juntas na nossa vida. Ou seja, quando a gente olha o livro de capítulo 1 de Ruth, nós vamos perceber que há fome e escassez. Eles se mudam por conta da fome e escassez. E quando eles se mudam, verso de número 2 vai mostrar para nós aqui mudança e esperança. Quem muda, quem entra num projeto, quem faz um investido em alguma coisa, tem sonho e tem esperança. Então eles mudaram com a esperança de que iriam ficar bem. E aí é interessante que vem a esperança. Só que quando a gente olha o capítulo 1, do verso 3 ao 5, nós vamos ver uma mescla aqui de casamento, de família aumentando, mas nós vamos ver a experiência de morte e de luto. E tudo isso faz parte do enredo, da trama, da história dessa família, e também faz parte da nossa história. E nós precisamos entender que as dor e a alegria sempre vão fazer parte da nossa vida. Essa é a realidade. É que nós vivemos num período de vida tão assim, com a ênfase na alegria, com a ênfase no super, com a ênfase na experiência demasiadamente grande, né? E essa forma de viver, ela chegou aos cultos, né? Porque você vê os cultos assim, o hiper grande culto maior do que você já teve na sua vida. E no outro dia, o hiper, ultra, mega, super. Então essa coisa hiper, ela invadiu a nossa vida, a nossa cultura, e a gente acha que a vida é somente dessa forma. Mas não, a vida, ela apresenta essa dualidade de que nós teremos um momento de alegria, um momento de tristeza. Haja vista, quando a gente lê o livro de Eclesiastes capítulo 3, ele vai mostrar esta dualidade ocorrendo. E não necessariamente que se você for feliz hoje, amanhã você ter triste. Não significa que ela acompanhe uma sequência, mas vamos ter essas duas experiências transitando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E essa realidade aconteceu com a família de Ruth. E aqui é interessante que eu não estou aqui desencorajando ninguém, não estou aqui fazendo apologia à dor, né? Aquela ideia do camarada que ele vive assim, não tem jeito mesmo, a vida é um desatino, não tem mais jeito, não tem mais solução. É semelhante àquele desenho antigo lá do século passado, que vocês vão lembrar, que dizia, ó céu, ó vida, ó atraso, ó tristeza. A ideia de que não tem mais o que fazer, a vida é só
prejuízo. Não, isso é apologia à dor, isso é resignação, isso é alguém que assume a vida com a ideia de que não há para mudar mais nada. Não, isso aqui é para a gente aceitar o contrato da vida, como ele é, como ele acontece, a gente entender que a gente vai enfrentar situações difíceis. Foi o próprio Jesus que disse, lá no livro de João, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E isso aqui não é um salto na utopia, mas é abraçar a vida com coragem, com realismo, com certeza de que teremos momentos difíceis, de lutas, de dor, de angústias, mas também teremos um momento de alegria, de conquista, de sucesso. E isso aqui, queridos, é a maturidade para abraçar a realidade da vida como ela é. Talvez seja por isso que criaram o novo slogan da geração mimimi, que qualquer coisinha é mimimi, está doendo, não dá certo, não consegue juntar 2 mais 2, vai assumir uma postura meia flexível, meia mole da vida. Não, a gente precisa agarrar a vida com realidade, a gente precisa agarrar a vida como ela é. É por isso que Paulo, ele aprendeu isso, ele aprendeu a viver essa dualidade da vida, quando ele escreve no livro de Filipenses capítulo 11, capítulo 4, verso de número 12, porque todos nós recitamos, colocamos no nosso carro, colocamos na nossa agenda, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus, amém. Mas Paulo fala algo antes, quando ele diz, sei ter necessidade, sei ter mais do que preciso, aprendi a viver em todo momento da minha vida, tudo posso naquele que me fortalece. Então, querido, não importa o momento da sua família, do seu momento de viver, a vida é isso, traz consigo suas dores, suas alegrias, suas dificuldades, seus momentos de verão, seus momentos de primavera, mais de inverno intenso, e isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos aprender, nós precisamos abraçar essa realidade. Sabe para quê? Para que a gente não possa entender a vida como causa e efeito. Né? A teologia dos amigos de Jó era a teologia retributiva. E a ideia é assim, olha Jó, se tu está vivendo nesse tipo de vida, camarada, alguma coisa você fez de errado. E às vezes a gente olha para nós e diz assim, não é possível, eu tenho algum pecado escondido, eu tenho alguma coisa oculta em mim, porque não tem jeito, estou fazendo tudo certinho, está dando tudo errado. Querido, não é a questão de você procurar causa e efeito na vida, é abraçar o contrato da vida, que tem luta, tem dificuldade, tem desafios, tem prejuízo, tem perda, tem momentos difíceis, mas em todos esses dias o Senhor é conosco, é com você. Haja vista, é um versículo que mais tem na Bíblia. Alguns dizem que tem 365 vezes a palavra não temas. Eu acredito, não temas para todos os dias, porque essa é a realidade do viver. Segunda lição, nós precisamos aprender a acolher essa realidade com realismo e responsabilidade, para que a gente não possa ser preso na culpa e no ressentimento. Irmãos, isso parece simples, mas há aqui um ponto de adoecimento de muitas pessoas. Quando a gente olha aqui, e a gente acolhe esse contrato de viver desafiador, a gente se abre para o que vem. E isso nos salta a aprendermos a viver com realismo e com responsabilidade. Porque se a gente não viver com realismo e com a responsabilização, a autorresponsabilização, a gente vai entrar no caminho da culpa e do ressentimento. Olha aqui a expressão de Noemi, no capítulo 1, 20 e 21, e olha o que ela diz: não me chame Noemi, que ela volta para a sua terra. E quando ela volta para a sua terra, e as mulheres dizem, olha Noemi chegou. E ela diz aqui, olha o que ela diz, capítulo 1, verso 20. Não me chame Noemi, agradável, suave, amável, pois o Todo-Poderoso pesou a minha vida, pesou sobre mim a sua mão e a minha vida. Ou seja, a culpa é de Deus. E além da culpa ser de Deus, a culpa é minha também. E olha o que ela diz no verso de número 21. Vazia o Senhor me fez voltar. O Senhor testifica contra mim. Ela diz, Deus está pesando a mão na minha vida. E tem me afligido tanto e tem me colocado numa posição de desgraça.
Então ela culpa Deus e ela culpa as pessoas, ela culpa o outro e ela entra num caminho, queridos, que é um caminho de adoecimento. Porque qual que é a questão aqui? A gente precisa abraçar o realismo do viver. O realismo do viver é entender que a vida não é uma novela. A vida não é aquele comercial que eu cresci assistindo da família Doriana, que acordava cedo, todo mundo perfumado, com os cabelos arrumados, todos sentadinhos na mesa, tomando aquele café na mesa farta, que coisa linda. A geração de hoje não vai ler, mas eu cresci com isso. E nós não vamos ver essa realidade. Mas ela assume uma postura em que ela vai ficar presa na culpa e no ressentimento. Porque o que diz o nome Noemi? Amável, suave, amigável, uma pessoa doce. Mas ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, de uma mulher amarga. Porque assim as circunstâncias tornou a vida dela. Por quê? Porque ela ficou presa na culpa e no ressentimento. A ponto dela dizer que o próprio Deus estava pesando a mão dela, a ponto dela dizer que o próprio Deus fez ela voltar daquela situação. E aqui é interessante, irmãos, por quê? Nem sempre na nossa vida caminhe com essa lógica de um inocente ou culpado. Nem sempre na nossa vida as coisas vão ter causa, vão ter culpados, e a gente vai ficar a todo momento pesquisando e perseguindo quem é o culpado. E aí a gente vai culpar a terceira geração da nossa família pelo nosso insucesso, que você fez alguma coisa hoje. E é interessante porque quando a gente começa a caminhar dessa forma, a gente vai procurando dar sentido no nosso momento frágil, responsabilizando e culpando alguém. Irmãos, e como tem gente presa nisso? Como tem gente presa nisso? Porque, queridos, a gente precisa entender uma coisa. Nem sempre nós escolhemos. Eu acho que na maioria das vezes nós não escolhemos viver momentos de dor e de perda. Mas se a vida trouxe para você a experiência de dor e de perda, não acrescente a dor e a perda da sua vida a culpa e o sentimento de culpa. Então, acolha a culpa, acolha a dor, acolha a realidade, reconheça que na sua parte de responsabilização e elabore isso, mas não fique preso na culpa, culpar o outro, culpar a si mesmo, entrar numa forma de funcionar muito doentia. E Noemi, ela entra assim. Agora tem uma coisa, meus queridos, a gente precisa acolher a realidade. Porque a realidade é o melhor caminho e remédio para a gente recomeçar. Haja vista quem trabalha com recuperação de pessoas, de indivíduos, quem trabalha com saúde, quem trabalha com o ser humano em específico, quem trabalha com recuperações no AAS, nos ACs, enfim, da vida, eles entendem que 50%, quem trabalha na segurança pública, vai entender que 50% ou mais da solução daquele indivíduo é fazer com que ele reconheça de que ele tem responsabilidade e que ele pode fazer alguma coisa, está nele. Porque do contrário, ele vai ficar culpando a Deus, culpando os outros, culpando a si mesmo, e nós precisamos caminhar por um caminho da responsabilização. E aqui a segunda lição que eu trago para vocês. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos se na tua experiência familiar não foi tão maravilhosa tanto quanto. Cuidado com os ressentimentos e o sentimento de culpa em si, se alguma coisa não deu certo na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família, na sua geração. Cuidado para que você não fique preso a isso, amarrado a isso. A gente não tem tempo, mas a gente vai perceber que toda a vitória de José sobre a trama difícil da sua família, ela é clara para a gente quando ele encontra os seus irmãos. Que os seus irmãos estão todos presos na culpa, no medo e naquela experiência toda, eles estão todos cativos ali numa situação assombrado. E quando ele se dá a conhecer, ele abraça os seus irmãos, porque o que fez José sobreviver a todo esse tempo é que ele não ficou preso na culpa, no ressentimento, na amargura. Ele era um homem livre, e livre como era, ele conseguiu abraçar os seus irmãos, porque ele entendeu que apesar das injustiças da sua vida, da sua história, Deus transformou e transformaria isso em bênção no seu viver.
Então, querido, não abraça a culpa, o ressentimento, abra mão disso, abra mão desse sentimento de querer justiça, de querer cobrar essa fatura e entrega nas mãos de Deus, como a família do Ezequias colocou aqui, cantou muito bem. Deus sabe fazer melhor do que você. Abra mão disso, se responsabilize, assuma a sua parte. Olhe a realidade e dizer, está difícil, mas eu me responsabilizo que o que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Terceira lição, estou caminhando para terminar. A terceira lição, a gente vai encontrar na história de Ruth. E essa é a terceira lição. Tenha uma atitude de esperança e conte com Deus. Irmãos, nós não temos tempo de explorar aqui o texto, mas eu te convido a você ler essa história da semana no ônibus, em casa, à noite, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Mas as duas voltam para casa. E quando elas voltam para casa, você não vai ver nenhuma manifestação de incentivo, de recomeço, de estímulo de Noemi para Ruth. Porque Noemi ela está dentro do olho do furacão, ela não consegue enxergar mais nada, ela é uma mara. Mas a gente vê no capítulo 2, quando Ruth se levanta e disse, eu vou me levantar, e eu vou atrás de buscar alguma coisa para a gente comer. E toda a história vai se encaminhar, e ela vai ao campo, e o campo, ela vai assumir uma postura de uma mulher pobre, uma mulher sem acesso social, e as leis de Israel sempre preservavam a forma de não deixar o desequilíbrio, né? Então, por exemplo, os agricultores, quando iriam colher, eles não poderiam colher em 3 situações. Primeira, quando caía no chão. Segunda, quando esqueciam de colher algum fruto na árvore. Se esqueceu na árvore, esquece. Está ali. E na hora de fazer a carga para carregar e para levar embora, se tivesse algum fardo cair, se eu esqueceu, fica também. Então imagine que os menos favorecidos tinham essa tríplice oportunidade divina de sobreviver. E Noemi então, e Ruth vai dentro dessa terra, desse campo. Há um texto aqui muito lindo, no verso 3, que diz que por casualidade, ela vai colher espigas no campo de Boaz. Abra parênteses aqui nesta palavra casualidade. Essa palavra aqui, casualidade, ela vai mostrar para a gente que ela não fez isso de forma intencional. Ela não foi para o campo de Boaz porque era rico, porque era um homem juiz, era um homem rico de posses. Ela não foi para o campo de Boaz porque ela planejou arrumar a vida dela, né? Abre o parênteses aqui, porque algumas, vamos casar com um jogador, vamos casar. Não, ela não fez nada disso. Por casualidade ela foi lá. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, porque a trama da história do livro de Ruth é mostrar para mim e para você que atrás das casualidades da vida, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, do teu casamento. Deus está agindo por trás da trama e está fazendo as coisas acontecerem. E a ideia aqui é enaltecer o Deus misericordioso que vem sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre o nosso viver, sobre a nossa história genealógica, que nem sempre é tão bonita assim, que cabe num quadro lindo, mas na casualidade a mão de Deus está ali agindo, e estava agindo na vida de Ruth, e ela vai no campo de Boaz. Nivaldo, cita para mim outro versículo aonde escreva ou que se encontre na Bíblia a palavra casualidade. Não tem, só aqui. Para mostrar que Deus trabalha na história, nas nossas vidas, que o Deus de Israel é um Deus misericordioso. Não tem tempo, irmãos, para discorrer a história. Mas essa terceira lição aqui, ela é importante para a gente, porque Ruth, ela vai ter atitude e esperança. Atitude e esperança. Atitude e esperança. Porque quando a gente tem atitude e esperança, a gente conta sempre com as casualidades de Deus. Eu sempre procuro orientar as pessoas com quem eu converso, alguma situação difícil, eu sempre falo assim, olha, entre em algum corredor da vida. Porque quando você entra em algum corredor da vida, seja profissional,
seja familiar, seja na sua circunstância do dia a dia, as casualidades acontecem. Eu mirei a minha vida profissional numa direção. E muito sofri na vida e só a minha esposa sabe, porque eu contei muito com a ajuda dela. Mas eu resolvi ter atitude e ter esperança. Porque eu também venho de uma história familiar que o quadro não é bonito. Mas com atitude e esperança eu entrei para um corredor. E nesse corredor eu fui tendo um caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho. Eu fui caminhando com outros caminhos. Sabe por quê? Nas casualidades, Deus lembra de você, Deus atua na tua vida. E hoje eu me vejo visitando alguns lugares, participando de algumas reuniões de trabalho, conversando com algumas pessoas XYZ, desenvolvendo uma atividade, desenvolvendo duas atividades das quais eu não sonhei, das quais muitas vezes eu nem imaginei que chegaria. Outro dia eu conversei com o presidente da Sociedade de Ortopedia, outro dia eu estava com uma reunião, mas isso não é para contar nada aqui não. É para mostrar que se você tiver atitude e esperança, Deus vai prover casualidade, Deus vai abrir a porta, Deus vai prover vaga, Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, Deus vai prosperar a tua história, porque é assim. Tenha atitude e esperança e conte com a ajuda de Deus. E como a família aqui cantou, Ele sempre vai fazer o melhor. Se perguntasse para Noemi, ô Ruth, o que você espera da sua vida voltando para casa com a sua nora? Não sei, mas eu vou contar com as casualidades de Jesus. E aqui é interessante, irmãos, para mim encerrar, que eu já passei do horário aqui do culto, é que ela vai entrar com atitude, com esperança, e ela vai se encontrar com Boaz. Ao oposto da sua sogra Noemi, ela tem um encontro com Boaz. Se você olhar no texto bíblico, a forma como ela fala com Boaz, porque o Boaz, o que chama a atenção nele é Ruth. E ele chama os caras e diz assim: quem que é essa mulher? Olha, ela é Ruth, a viúva da Noemi, moabita. Toda a história da Bíblia, todo o texto aqui, todo o texto vai mostrar sempre esse nome: moabita, 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 moabita. É mais para criar esse estigma. Ela era uma mulher moabita. E aí, em todo esse contexto, quando ela se encontra com Boaz diz assim: olha, filha, fica aqui nesse canto, come com os meus homens, não deixe que ninguém te moleste, você vai ter colheita, vou te dar tudo, você vai cuidar, toda a história. Mas por que você está sendo tão bom comigo? Ele disse: as pessoas me falaram o bem que você tem feito à sua sogra, e a forma generosa como você tem ficado com ela. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: enquanto Noemi abraça o caminho da culpa e do ressentimento, a Ruth abraça o caminho da atitude e da generosidade, e a generosidade que sobressai na vida de Ruth. Ele não encontrou com Boaz e disse assim: olha, a minha vida é só céu, ó vida, ó azar, ó tristeza, eu sou uma viúva largada, não tem ninguém, eu podia estar roubando, podia estar matando, podia fazer isso, fazer aquilo, eu estou aqui só pegando espiga. Não, ela não fez isso. Ela se mostrou com: deixe de esbanjar em você generosidade, bondade, as virtudes que possam exalar da tua vida de bom. Tratar a nossa história. Eu não vou ter tempo de esmiuçar isso aqui, mas deixa eu contar para vocês aqui algo interessante nessa história aqui de Ruth e de Boaz. Primeira história de Ruth. Da onde que vem os moabitas? Os moabitas vieram da relação incestuosa das duas filhas de Ló com seu pai. E uma delas teve um filho chamado Pérez. E ali Pérez dá origem a um homem, a tribo chamado Moabe. Moabe são inimigos de Israel, e Moabe se torna uma nação pagã, adoradoras de deuses estranhos, inclusive com oferta e sacrifícios de crianças. Mas a gente tem a história de Boaz,
que a história de Boaz é a história de um homem que vem justamente de Judá, da relação que ele tem com a sua nora Tamar, da qual Tamar se vê uma mulher abandonada e renegada pelo seu sogro, que não lhe deu filho para casar, e que se fantasia de prostituta, eles têm um envolvimento, fica grávida e o próprio Judá quer matar a sua nora Tamar por conta desse ato de adultério. Mas com toda a trama da história ele percebe que aquele filho é meu, que aquela era uma situação, ele diz, mais justa é ela do que eu. E Judá traz aqui essa lacuna, esse risco, essa trinca na sua biografia, e é a partir de Judá que vem um homem chamado, vem um outro homem. E quando a gente vê essas duas biografias, meus queridos, a gente percebe que são duas famílias que por infelicidade da vida, tiveram as suas vidas fora do trilho. Só que quando a gente olha aqui o casamento de Boaz e de Ruth, isso aqui é muito mais do que um casamento. Isso aqui é a possibilidade de resgatar a própria história e de não repetir situações estranhas do passado. Pergunte para quem tem família de alcoolista. Uma geração, duas gerações, três gerações, quatro gerações, cinco gerações. Pergunte para quem tem famílias de casamentos desfeitos. Há famílias que têm 3, 4 gerações que os casamentos vão sendo desfeitos. Pergunte para quem tem histórias de famílias que foram, ao longo do tempo, saíram do trilho. Eu vim de uma família muito difícil. Eu falo para as crianças de vez em quando, eles ficam olhando. Eu cresci numa família sem pai e sem mãe. Eu cresci sem a opção de escolha, ter que frequentar terreiro de umbanda, de candomblé. Sem opção de escolha, eu tive que frequentar tantas situações vexatórias, de não ter oportunidade na vida, de você olhar a sua própria história e falar assim, não tem jeito, vai repetir. Só que, queridos, com Deus, é possível resgatar a nossa história e fazer de forma diferente. E aqui eu quero falar para uma pessoa, ou duas, ou pouquinho, talvez uma. Talvez você olhe para a tua história familiar e você diz assim, a minha vida não tem mais jeito. Não tenho esperança de ser casado, de ser feliz, de ter uma família, de ter um lar, de ter uma casa, de ter filhos, porque olha a minha história. Eu vim mostrar para você aqui que o Deus de Ruth e de Boaz não mudou, continua o mesmo, Ele está aqui. E é possível você reescrever a sua história sem os erros e os tropeços do passado. Quando a gente olha em Ruth, a gente vê a história de Ruth e de Boaz, um casal que escreveu a sua história de forma diferente, que encontrou-se com a graça de Deus, e a graça de Deus lhe fez entrar na genealogia de Jesus. Quando você termina o livro de Ruth, você vai ver lá, que Ruth termina a sua vida casada com Boaz, com Boaz. Boaz que vem de uma história, que Ruth que vem de outra história, mas ela tem um filho chamado Odeb. Odeb vai ser pai de Jessé, e Odeb vai ser pai de Davi, que consequentemente vai entrar na genealogia de Jesus. O que eu quero dizer para você? Não importa a sua vida, a sua história, e se a tua família saiu do trilho em algum momento, eu quero dizer que Deus tem bênção para você, Deus tem perdão, Deus tem graça. Deus quer reescrever a tua história para que o